Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fredico. Bom dia, Revianex. Bom dia, Paulex. Bom dia, Edneusex. Bom dia, Robertita. Tudo bem, galerinha? Vamos falar sobre Deus. Vamos falar sobre Deus. Bom dia, Sofia. Bom dia, Aparecidex. Nossa, a Edneuza tá com vontade de apanhar, né, Edneuza? Quer ser a primeira da mentoria amanhã, é isso? Quer começar o sábado com olho roxo já. É isso, dona Edneuza? Bora lá então? Bora lá então para nossa mini meditação. Sente-se de maneira confortável. Feche seus olhos de maneira amorosa. Eu quero que você busque se conectar com Deus.
Para ficar mais próximo de Deus, busque acalmar seu coração. Busque diminuir o fluxo dos seus pensamentos. Perceba que a sua mente vai querer ficar toda hora te jogando ou para o passado ou para o futuro. Apenas observe a sua mente. Você é o observador. Comece a observar as suas sensações. O que você está sentindo agora? Dê um nome para esse sentimento. Após identificar os seus sentimentos, busque ficar atento em relação ao silêncio dentro de você. Aquilo que permanece, independente dos pensamentos e das sensações. Isso que permanece é você. Isso que permanece é a sua consciência, seu verdadeiro eu. Isso que permanece tem a centelha divina. Isso que permanece tem a bondade divina. Quanto mais ciente você está do seu verdadeiro eu, que atravessa dificuldades, que atravessa felicidades, mas que permanece sendo você. Isso é o que te conecta com Deus. Agora pense em Deus. Entenda que Ele vê o seu coração todas as vezes que você ora, que você lembra dele. Mesmo quando a gente não lembra, Ele está conosco. Peça perdão por esquecermos com tanta facilidade que Ele nos ama, que Ele cuida da gente. Agradeça esse amor que a gente não merece, mas Ele nos dá todos os dias. Esse amor que, mesmo sem a gente perceber, é o que nos faz continuar seguindo em frente. Continuando de olhos fechados, repita comigo
as crenças para uma espiritualidade cada vez mais real. Jesus é meu melhor amigo. Eu nunca estou sozinho. Tenho fé e ajo apesar das incertezas. Jesus está no comando. Só Deus me conhece de verdade. Minhas verdadeiras intenções. Quem sabe o que é melhor para mim é Jesus. Por isso pergunto a Ele. Nos momentos de aflição e cansaço, lembro que com Jesus o fardo é leve. Trabalho com muito amor. Faço tudo para agradar a Deus e não aos homens. Sinta essa sensação de plenitude. Sinta essa sensação de acolhimento, a sensação de paz, de relaxamento. E vamos voltando aqui para a nossa live, galerinha. Obrigado pela presença de todos. Pessoal, lembrando, peço a gentileza, tá, de todos preencherem o formulário que eu mandei no grupo ali, tá? Que é o formulário para pegar um feedback. Como a gente está agora chegando no nosso 2º ano da Academia Protagonista, eu quero o feedback de todos, por gentileza, independente se quem for continuar ou não. Para saber o que pode melhorar, para pegar as opiniões, para pegar as percepções, tá, pessoal? Então eu peço carentemente que vocês gastem 5 minutinhos para preencher esse formulário, ok? Obrigado quem já preencheu. Vamos lá, meus queridos. Eu queria ler uma passagem aqui de quando Jesus anda sobre as águas, tá? Essa passagem aqui já é legal a gente entender de maneira literal, tá? Tem muitas passagens lá no Velho Testamento que muitas linhas elas levam como alegorias, como uma maneira simbólica de entender as coisas. Mas aqui, que é o Velho Testamento, o Novo Testamento, que é depois que Jesus veio, né? Aqui já são relatos, entendeu? Aqui são relatos do que rolou. Então entenda, cara, isso aqui não é só um livro, isso aqui é um relato do que aconteceu. É um relato do que aconteceu, que esses fatos que aconteceram por causa desses fatos é que a gente tem o mundo de hoje, tá? É impossível você ver a história do mundo, a história ocidental, sem entender que o cristianismo foi fundamental para isso, tá? Muitas das coisas que a gente acha normal hoje vieram por causa do cristianismo e por causa de Jesus. Porque as pessoas também gostam de falar às vezes muito cristianismo, igreja. Não, só tem cristianismo e igreja por causa de Jesus. Certo? Então eu estou aqui em Mateus, né, que são relatos de Mateus. Jesus anda sobre as águas. Ele tinha feito aqui milagre dos pães, etc, etc. Aí chegou um momento que, logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria das multidões. Então ele pediu para os apóstolos irem de barco. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Olha isso aqui, galera. Quando a gente não quer a gente rezar. Quando a gente acha demais a gente fazer uma oração por dia de 5 minutos. Jesus orava com frequência para Deus. Tá? Então Jesus subiu a montanha para orar. Aqui também pode ter uma interpretação, né, de quando você sobe a montanha, porque você está se elevando espiritualmente, né? Para conseguir conectar com Deus, você precisa elevar os seus pensamentos. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. Ele ficou lá sozinho, orando
e anoiteceu. Quer dizer, não foi rápido, não foi uma oração de 5 minutos que a gente costuma fazer. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. O que a gente pode entender com um barco sacudindo pelas ondas? As turbulências da nossa vida, né? Quantas vezes a gente se percebe numa tempestade, né? Com o barco prestes a virar e a gente com muito medo de que o barco vire. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Jesus invoca para nós a virtude da coragem. Lembra que a virtude da coragem é perceber o medo e, com a virtude da prudência, pensarmos se a causa vale a pena e seguir apesar do medo? Então Jesus, que criou esse jogo, ele fala: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Pedro meio que testando, né? Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Então ele estava conectado, ele estava aplicando a coragem, ele estava com fé, ele estava confiando em Jesus, andando sobre a água. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E, quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Perceba o poder, pessoal, dessa passagem. Quando Pedro desceu e começou a andar sobre a água, ele estava confiando em Jesus. Ele estava com fé. Ele estava com coragem. E aí ele conseguia andar sobre a água. Quando ele percebeu o vento, ele ficou com medo. Você entende, galera? Que a gente está animado para a nossa vida, a gente quer ser uma pessoa melhor, eu estou confiante nos meus planos, eu quero fazer acontecer. Só que tem vento na vida. E o problema não é o vento. O problema é a gente ter medo do vento. Por isso que a gente tenta cada vez mais blindar a nossa mente. Por isso que a gente precisa estar sempre orando para Jesus, para estar conectado com Jesus. Você entende? Porque várias vezes o vento vai bater. E se a gente afrouxar, o que acontece quando você tem medo? A gente começa a afundar. Então essa passagem é totalmente voltada para a virtude da fé. Entendeu, pessoal? E logicamente, Deus sabe que a gente é fraco. Por quê? Porque imagina os apóstolos. Os apóstolos nessa altura já tinham convivido com Jesus várias vezes. Ele tinha acabado de fazer um milagre dos pães, ele multiplicou pães. Tinha uma cestinha e ele alimentou 5.000 pessoas. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Ele já sabia que o cara não era uma pessoa normal. E mesmo assim, os apóstolos tinham medo. Então os apóstolos representam a gente, entendeu, pessoal? A gente que nunca viu Jesus.
Claro que é normal a gente ficar com medo várias vezes, a gente duvidar da nossa fé, a gente achar que está orando e falando com ninguém. Só que o nosso trabalho é exatamente cada vez mais buscar essa proximidade. Quanto mais eu busco essa proximidade, mais eu vou enchendo a minha fé, mais eu vou fortalecendo o meu espírito. Menos os ventos nos deixam com medo, menos eu afundo. Certo, meus queridos? Então, reflitam sobre essa passagem hoje, final de semana, quanto que a gente está conseguindo andar sobre a água, quanto que a gente confia quando Jesus pede, venha, venha, anda aqui, quando que a gente fraqueja. Bom demais, né? Bom demais isso aqui, pessoal. Reflexões. O que marcou para você? O que marcou para você? Matheus tá todo atrasadinho, né, Matheus? Chegando todo atrasadinho, né? Eu vou ir na Bahia te puxar pela orelha, Matheus. Agora que você deve estar bombadinho, agora você vai levar uns tabef já, Matheus, por esses atrasos, pode ser? Hein, galerinha? O que marcou pra você dessa passagem? Desse ensinamento, né? Que palavra que ficou na tua cabeça? Que palavra que representa essa reflexão? Sustentar a fé. Muito bom, Robertinha. Não deixar que os obstáculos me parem. Nossa, a sequência que o Roberto fez é boa. Medo. Quando eu tô com medo, eu percebo medo através da prudência. A prudência é a nossa inteligência. Através da inteligência eu ajo na fé. Entende, galera? A fé é uma coisa extremamente irracional. Extremamente irracional. Que a propaganda hoje em dia quer fingir que quem tem fé é um retardado mental. Pelo contrário. Tá? A fé é bem racional e com fé eu vou agir. Muito bom, Robertinho. Reflexão é que não devemos nunca tirar os olhos de Cristo. Bem legal. Isso é legal, tá, Matheus? Isso é bem legal. É os olhos, né? Para onde que eu tô olhando? Se eu estivesse olhando 100% para Jesus, eu ia andando, né? Mesmo sentindo o vento. Pode ser que ele olhou assim, aquela escuridão, né? Tipo, vento, mar, e aí comecei a ficar com medo. Tirar os olhos é muito bom, Matheus. Muito bom. É preciso confiar e fortalecer a fé. Muito bem, Fernandoca. Muito bem. Sofia ficou a coragem. Isso, a coragem se aprende, Sofia. Lembra disso. E você pode testar com pequeninas coisas. Pequenas coisinhas vão fortalecendo a tua coragem durante o dia. Para chegar uma hora que você tem um acúmulo de coragens e você começa a dar conta de coisas ainda maiores. Fé. A Julex, muito bem, dona Julex. Tô te devendo os teus áudios, tá, Júlia? A Júlia mandou 3 alcorões pra mim ali, eu não respondi ainda. Mas tá no meu radar aqui. E fortalecer a fé. Muito bom, meus queridos. Muito bom. Olha esse bola de pelo aqui, ó. Você quer aparecer? Então apareça. Agora não faz cara de inocente, ó. A cara dele que não sei o que tá acontecendo. Obrigado, tá, meus queridos? Quem não preencheu o formulário, por gentileza, preencha o formulário para me dar um feedback e eu poder melhorar aqui os serviços prestados aos senhores. E tamo juntados, tá, pessoal? Vamos fortalecer cada vez mais nossa fé, vamos andar cada vez mais na água, vamos estar com o nosso olho mirado em Jesus, que é o que importa, e não vamos deixar o vento nos abalar. Fiquem com ele, tá, pessoal? Tamo junto.